Sua mente está programada como se fosse um computador para escolher sempre entre dois lados, escolher sempre um. Não importa nem se você conhece bem a história, o que está acontecendo em algum momento, seja num time de futebol, seja num conflito lá, igual acontece, por exemplo, entre Israel e Palestina, Ucrânia e Rússia. Naturalmente, o ser humano está pré-programado para escolher entre um dos lados. Mesmo que os dois lados estejam errados, mesmo que ali tenham dois demônios, mesmo que você não saiba absolutamente nada sobre o que está acontecendo, em algum momento, fique atento para você ver se não é isso. Você vai acabar torcendo para algum dos dois lados. Lembrei disso porque tive recentemente uma conversa em que a pessoa se surpreendeu quando eu disse que não tinha como torcer nem para Israel, nem para palestinos, porque eu não tinha, por mais que eu busque informações, eu não tinha o mínimo de conhecimento para saber os motivos de tudo aquilo. O que a mídia fala, o que a história fala, são relatos de pessoas importantes que devem ser relevantes e considerados, mas não é o suficiente. Só quem vive lá para saber. E no fundo, sempre é o povo que se ferra. É uma parte da população de Israel que se ferra, é uma parte da população da Palestina. Os caras que estão brigando, os psicopatas, os idiotas, os imbecis que controlam o governo, a política, o exército, esses sempre estão por cima da carne seca. Então não tem como torcer para lado algum num monte de conflito. Isso só foi um exemplo, né? Eu tenho como ser humano, eu tenho a minha predileção. Eu tenho que te falar isso. A falta de consciência que é o problema. Porque talvez você esteja escolhendo por alguma emoção que alguém lhe causou, que alguém despertou e que te manipulou para que você fosse conduzido para aquilo. Ainda assim te digo, com consciência ou não, é muito difícil ter certeza nas escolhas dessas coisas, das quais nós não vivenciamos. Enquanto isso, é sempre os caras lá de cima que estão causando os conflitos, manipulando os números, manipulando a imprensa, manipulando a opinião pública para tirar proveito daquilo. É só uma reflexão. Se te serviu, legal.